Agora vocês estão sendo gravados, tá bom? Então, esse aqui é o livro, O Erotismo da Kabbalah, que vocês terão a aula hoje. É da Mubarak, quem participou da aula vai receber o desconto. Um livro com acabamento muito bem feito, um material de muito bom gosto. Capa. Tem orelhas, tá vendo orelhas de... servem como marcador também, ó. São temáticas em relação ao livro. Bom, do que é esse livro aqui, né? Esse autor, o Iri Langer, né? Ele foi um grande acadêmico e talmudista, estudante do Talmud, ali do começo do século XX. Ele se dedicou muito à divulgação da Kabbalah e do misticismo judaico em termos acadêmicos, né, para a academia europeia. Ah, então maravilha, Bianca. Bianca gostou do desconto. Então, vejam só, ele foi um dos precursores daquilo que Scholem foi depois, o Idelo também, né, de judeus que passam a Kabbalah em termo acadêmico, para academia, com pesquisas bem interessantes. O livro consiste aqui, ó, o índice, tá? O que ele vai lidar aqui? Tem o meu ensaio, um ensaio não vamos analisar hoje, mas depois tem o capítulo 1, que são os dois polos, o erro dos sabateístas, o ancião dos dias, a interpretação do Zohar, o amor entre os homens, o racidismo, o conflito trágico de duas direções eróticas e suas consequências para a comunidade judaica, o erotismo na escrita e na fala, o erotismo no mundo superior, as características do sonho na Kabbalah e o Ein Sof. Bom, alguém pode perguntar o que tem a ver Kabbalah com erotismo? As pessoas normalmente imaginam que o judaísmo tem uma moral sexual não muito erótica. Esse normalmente é o imaginário popular, mas, na verdade, no judaísmo, o casamento e a procriação, ou seja, o ato sexual, são obrigações. Você não vê o judaísmo ensinando monasticismo, celibatárismo. Então, já essa obrigação aí de casar e o sexo, então, uma obrigação humana. O ato sexual é uma obrigação humana, claro que nos contextos de licitude, segundo a lei judaica, né? Mas a Kabbalah, ela é fortemente erótica, altamente erótica. A Kabbalah já se baseia, para quem não conhece a árvore da vida, vou explicar rapidinho, que você tem as sefirot inferiores abaixo de Chokhmah e Binah, a sabedoria e entendimento. Apenas essas duas, e Keter, a coroa, estão em estado mais perfeito, digamos assim, nesse mundo, né? Não estão fragmentadas, e as inferiores estão todas fragmentadas aqui na criação. Mas Chokhmah e Binah representam masculino e feminino. E segundo o Zohar, é essa disputa aqui que ocorre no plano do Tikkun Haolam, onde vivemos em busca do Tikkun Haolam, né, da retificação do mundo. Então, até chegar à retificação do mundo, Chokhmah e Binah, masculino e feminino, se atraem, se acasalam, mas não alcançam a união perfeita. A união perfeita seria a fusão dos dois. Mas como não vivemos em um mundo em estado perfeito, né, o mundo não está plenamente retificado, mas buscando a retificação, Chokhmah e Binah, eles se encontram, se acasalam, mas Chokhmah impregna Binah, ou seja, engravida, e a Binah vai embora com o filho e dá mais formas e essa disputa continua. Então, a Kabbalah, como a alquimia, já se baseia na cópula, né, do masculino e do feminino para fundamentar aqui a sua ideia. Da mesma forma que você tem na alquimia o Sol e a Lua, né, Mercúrio, enxofre, você tem aqui na Kabbalah Chokhmah e Binah. Mas o curioso aqui, tá? Vamos começar a nossa aula pelo terceiro capítulo, pelo primeiro capítulo, desculpa, página 33, ó. Vou trazer para vocês aqui algo interessante do livro. Aqui são os dois polos.
livro muito bem diagramado, tá vendo? Fala assim, né? Bom, se desejarmos aceitar que, na vida de um judeu exilado, a fé e a sagrada doutrina não são apenas uma conservação, mas também um elemento ativador, devemos reformular a pergunta da seguinte forma: qual é o cerne da religião judaica e qual é seu grande poder? Começamos a busca por uma resposta com uma explicação de 2 lugares interessantes do Sefer HaZohar, chamado de Gloriosa Roda da Kabbalah. Então ele vem e cita o Zohar aqui que diz: vem e vê, há uma túnica e todos podem vê-la, há tolos no mundo que não enxergam o homem debaixo dela, pois são cativados apenas pelo seu esplendor. No entanto, o significado da túnica está no corpo, o significado do corpo na alma. Da mesma forma, a doutrina tem um corpo, que são suas leis chamadas de corpo da Torá, segundo o Talmud. E este corpo da doutrina está vestido com roupas, que são as narrativas mundanas. O tolo deste mundo não vê o que está abaixo de seu manto. Aqueles que sabem mais examinam apenas o corpo abaixo dela, mas os sábios, os servos do rei, exaltado seja, uma vez presentes no Sinai, examinam apenas a alma, que é realmente a principal coisa na Torá. E para esses sábios chegará um tempo em que verão a própria alma, da doutrina. O céu e as suas hostes são o manto, a comunidade de Israel, é o corpo. E a alma da qual falamos é a beleza de Israel, é a própria doutrina. E a alma da alma é o ancião dos dias, e tudo isso está conectado. Então, o que vocês conseguem entender daqui? Estudando o misticismo judaico, percebe-se que há uma relação da palavra Torá, Torá, ela ser uma palavra do feminino, gênero feminino, e Tanar ser uma palavra do gênero masculino, né? Então, quando se fala em Torá, Torá ela pode ser tanto os 5 primeiros livros, né, de instrução ali de Moisés, como pode ser o Tanar também como um todo e até a Torá oral, né? Mas encarando assim, analisando assim, quando fala dos livros de instrução, de leis, primeiros livros de Moisés, é a Torá feminino, e o restante, a Ketuvim, Neviim, os escritos e os profetas são, com a Torá junto, formam um masculino. Bom, eu achei que tinha mensagem aqui, não tem. Bom, e o que isso quer dizer no sentido erótico aqui? Né? Porque ele foi achar um aspecto erótico nessa explicação. A Torá, ela é como se fosse uma mulher muito bem vestida, muito bonita, e com uma alma ainda mais excelsa. O tolo, ele costuma se fascinar muito pelo aspecto externo e esquece do interno. Tem um livro que chama Or Nerav, que é do Moshe Cordovero, um grande cabalista, um dos principais cabalistas, inclusive, em que ele começa esse livro afirmando a importância da Kabbalah, porque quando a Kabbalah começa a se destacar ali em Ávila, na Espanha, depois em Safad, na terra de Israel, alguns judeus, inclusive católicos, porque católicos também davam pitaco no judaísmo. Naquela época, o Papa era tido como juiz até da religião judaica. Então, na Europa era normal franciscanos queimarem, por exemplo, certos livros cabalísticos que eram considerados heréticos da perspectiva que os católicos tinham de judaísmo. Então, ele responde ali que a Torá, sem o seu aspecto interior, sem você olhar para essa mulher bela, além das vestes que ela possui, é quase que vazia. Então, a Kabbalah se baseia que a revelação dos mistérios é o desnudamento da Torá. Toiré é Torá, Gustavo. É que assim quando se fala Toiré é um sotaque ashkenazim, é um modo Yiddish de falar, mas é a mesma coisa. Torá, Torá, Toiré. Então vejam que
a própria revelação do mistério aqui para o Iri, ela está ligada a um erotismo, né? Então, é como se o aspecto exterior da Torá, né, os mandamentos, as palavras, os ensinamentos para a vida, fossem uma bela mulher bem vestida, né, que está seduzindo um homem. Mas aí vem a questão erótica, né? Uma mulher seduz um homem, ela se veste bem, usa aparência e tal, com normalmente o objetivo de acontecer uma relação sexual, né, para se desnudar e ter a relação sexual daquela sedução, né? Então, a Torá, ela também é sedutora, né? Esses aspectos externos que são a primeira coisa que atrai de Torá são os aspectos sedutores da mulher sedutora. E é claro que, então, o objetivo do sábio é desnudar, né, esse aspecto. E o Tanar, depois, quando você tem por completo, já a junção do masculino e o feminino, né? O cânon, digamos assim, fechado, completo, que aí vem com os escritos e com as revelações proféticas, você tem aí o acasalamento completo. Ele continua ainda com algumas informações mais interessantes. Deus consiste em alguém que é sexualmente conectado com sua esposa, cheio de consciência. Isto também é, de acordo com os Zohar, o verdadeiro significado de toda a Torá, suas leis e histórias. Em outras palavras, a ideia de um ato sexual, em sua mais alta pureza, é o fundamento primordial secreto da Torá e a revelação de Hashem. Esta ideia pode parecer realmente estranha apenas para aqueles que não conhecem melhor a literatura religiosa judaica e a confundem com piedade, com o habitual clichê da pureza inacessível e inacessibilidade sexual, e que julgam a opinião judaica básica apenas de acordo com os ideais anêmicos do judeu burguês de hoje. Na literatura judaica, que muitos dos críticos modernos consideram anti-erótica, por exemplo, Sombart, né? Sombart foi o Werner Sombart, um acadêmico alemão, historicista, que foi um grande crítico da revelação mosaica. Ele era um marxista. Certamente havia uma razão para os velhos sábios do Talmud enfatizarem o mandamento: frutificai e multiplicai-vos, de Gênesis 1, 28. É a primeira de todas as leis. O Talmud também tem a seguinte interpretação do versículo: a doutrina de Moisés, a descendência de Jacó. No Talmud Rosh Hashanah, folha 4a. Que a Torá seja tão agradável com Israel quanto o prazer sexual é para as outras nações, o que dificilmente pode ser interpretado como algo não erótico. No entanto, mesmo entre os antigos talmudistas, a mulher às vezes gozava de vantagem sobre o estudioso da Torá. Os discípulos do Rabino Yehudá certa vez se sentaram e estudaram a Rishnah, né? Rishnah é um tipo de estudo sobre os dons e tal. Uma noiva estava passando, o Rabino Yehudá disse: levantai-vos, amigos, e contempleis esta noiva. De fato, está escrito que o sagrado, bendito seja, está envolvido por sua noiva. Afinal, lemos: da costela e do lado, né, que o Senhor Hashem tomou do homem e formou a mulher, e trouxe a Adão. E o Rabino Shimon ben Menassiá observou que Deus formou e adornou essa costela. Não muito diferente da nossa citação do Zohar, temos a declaração do Rabino Akiva. Certa vez, após 24 anos de separação, sua esposa tentou se aproximar. E quando estava a ser preparada pelos seus discípulos, o Rabino disse: não a quero agora, pois tudo que conseguimos, o nosso conhecimento pertence a ela. O Rabino Akiva estudou apenas para ser digno de sua esposa, vou explicar isso já. E o Rabino Akiva também ensinou: a glória de Deus repousa sobre os casais, se eles são puros e harmoniosos. Se não for assim, o fogo os consumirá. É o Talmud Sotá. Aos aspectos interessantes aqui do erotismo da Kabbalah, que primeiro, o Iri faz uma crítica aos judeus burgueses ali, os judeus mais inseridos, né, na sociedade ocidental, e que passaram a desenvolver uma visão sexual semelhante à visão católica ou ortodoxa, né? Então, no caso, por exemplo, mais ali a Germânia, para a França, uma visão católica romana, e mais para o lado da Rússia e Ucrânia, uma visão mais ortodoxa, né?
embora as duas visões sejam cristãs, a ortodoxa cristã é um pouco diferente da católica romana em relação ao sexo. Eu diria até que a visão cristã ortodoxa é mais próxima da judaica do que a visão católica romana. A partir dessa época, tá, burguesia judaica inserida tal, se passou a ter uma ideia que o judaísmo era anti-erótico, que, por exemplo, se você olhar Santo Agostinho tem uma visão bem limitada em relação ao ato sexual, um pouco já diferente de um santo oriental, João Crisóstomo, em que pese em relação a ele o antissemitismo brutal e a ignorância, que era um homem muito bruto, ignorante, mas ele já tinha uma visão diferente, ele considerava o sexo de uma forma semelhante à Kabbalah, de que realmente é uma união mística, né? O ato sexual é um ato místico, né? Mas aqui você tem uma questão que o Iri coloca, de que o homem, até para ele ser um estudante de Torá, ele ser um sábio em Torá, ele depende, né, da mulher, ele depende do ato sexual também. O caso do Rabino Akiva, que eu vou explicar aqui, a história para quem não conhece, o Rabino Akiva ele era um homem analfabeto, totalmente ignorante em Torá, até seus quase 70 anos. Mas ele se apaixona por uma moça jovem, bonita e de boa família. A família, óbvio, não queria o casamento, mas a menina se apaixonou por ele também, a família não queria de jeito nenhum. E ele decidiu que ia virar um sábio em Torá para poder receber a mão daquela moça. Então ele começa a estudar a Torá, começa como estudioso e vira um grande sábio em Torá e acaba casando, mas nesse período ele fica afastado dela muitos anos. Ele se afasta para poder só se dedicar à Torá e estudar. Alguém fez o cálculo, mas como que ele casou com 90 e poucos anos? O Rabino Akiva morreu com 100 e pouco, 102 talvez. Ele foi martirizado pelos romanos, pelos filhos de Edom e de Samaquel, do Anjo da Morte, né, que é Roma. Então, por aqui dá para perceber que a relação sexual que existe na Terra, ou seja, um casamento de homem e mulher, uma união abençoada, ela é uma união que proporciona o próprio conhecimento místico. Então, o sábio em Torá, ele vai ter que casar uma hora, né? Ele casa e precisa da relação sexual, né? Se deve a mulher a continuidade da sabedoria. O caso do Rabino Akiva foi um pouquinho diferente, porque envolvia uma situação totalmente atípica. Mas o que o Iri vem pontuar aqui é uma visão que, felizmente, os racídicos guardaram esse fogo aceso, né? Porque o movimento racídico surge para salvar os judeus da rascala do iluminismo judaico, que estava causando uma assimilação. Na verdade, o iluminismo judaico não tinha essa intenção de causar assimilação. Os pensadores do iluminismo judaico pensavam que, criando o iluminismo judaico, os judeus iam ser judeus iluministas e não iam ser assimilados pelo iluminismo europeu, mas o tiro saiu pela culatra, né? Acabou que as pessoas, os judeus que se aproximavam do iluminismo judaico acabavam abandonando essa identidade. Alguns sábios perceberam isso e foram formando ali na Europa movimentos como a Hassidut, movimentos de retorno à Torá. Não só a Hassidut, como também o movimento Mitnagdim do Vilna Gaon, que era opositor à Hassidut, e tinha uma linha um pouco diferente, mais sóbria e tal, mas foram enfatizando a importância do misticismo e da Kabbalah para resgatar o verdadeiro entendimento judaico, que estava ali recebendo uma forte assimilação na Europa. Isso vai nos levar diretamente a mais um capítulo aqui do livro, que, na minha opinião, é um dos mais interessantes. Ele começa
no capítulo 49, que é o erro dos sabateístas. Tá? Aqui. Eu acho que é a parte mais interessante dessa aula, por quê? Alguém pode perguntar o que tem a ver o erro dos sabateístas com o erotismo. Para quem não sabe, o sabateísmo foi um movimento criado pelo Shabbatai Tzvi. Era um rabino muito estudioso de Kabbalah e era um gigante em Torá e que se identificou como Messias. Ele começou a anunciar primeiro pela Turquia, depois por Israel, que ele era o Messias, ali na região otomana, no século XVII. Ele começou a fazer essa baderna e muitos judeus passaram a segui-lo. Né? Judeus deixavam várias partes da Europa e iam procurar quem era esse Messias que ia se revelar. Acontece que o Império Otomano não era bobo. Enquanto o negócio estava só como um movimento assim místico, né, eles foram deixando, mas quando viram a migração excessiva de gente, né, procurando o Shabbatai, viram que era uma coisa perigosa, que podia surgir uma insurreição, alguma coisa, e o sultão chamou o Shabbatai para ter uma conversa e falou: olha, se você é o Messias, eu vou te matar hoje, e amanhã você ressuscita e prova que é o Messias. Tudo bem que isso não aconteceria, porque o Mashiach, pelas profecias, ele não vai ser morto, tá? Ele não vai ser crucificado, morto por ninguém. O Mashiach vai ter uma vida próspera com muitos filhos de sêmen, de Zera, e não vai ter uma morte dessa. Mas o Shabbatai sabia que ele não era o Mashiach, ficou com medo, se converteu ao Islã. Isso, quando se anunciou a conversão dele, muitos judeus abandonaram o Torá, ficaram desolados, alguns foram embora envergonhados e continuaram no judaísmo, outros seguiram Shabbatai, converteram ao Islã e deram a origem à religião do Dome. Né? Dome é uma religião na Turquia que mistura Islã com o judaísmo. Eles, por fora, são mais muçulmanos e têm práticas judaicas de forma mais discreta, escondida. E o que significa isso, afinal? Bom, qual que é a ligação disso, inclusive, com o erotismo? Porque primeiro que a vida do Shabbatai foi muito erótica. Né? O Shabbatai teve uma ideia, uma brilhante ideia, que ele tinha que se casar com uma prostituta para cumprir parte da profecia messiânica. Então, ele foi buscar uma prostituta judia em Amsterdã, se casou com ela, e a Kabbalah do Shabbatai Tzvi era muito ligada ao erotismo da Kabbalah, o erotismo do Zohar. A Bianca, ela gostou dessa mistura aí do judaísmo. Coisa essa, é uma religião que ainda existe na Turquia. Alguns especulam que o próprio Ataturk era membro dessa religião. Né? E o que aconteceu? Né? O Shabbatai ele não foi só esse movimento messiânico. As pessoas pensam que é fácil convencer judeu, que bastava alguém aparecer com uma Mashiach, prometer as coisas e todo mundo ia seguir. Isso é uma forma muito resumida de pensar e da própria história, da historiografia mesmo. Né? Porque você vê no próprio Sinai, está ali na Torá, que o povo só acreditou em Moisés quando Deus deu o sinal e o povo todo viu Moisés. Né? Então, a própria revelação do Messias ela terá que ser acompanhada por grandes sinais e não sinais obscuros. Um fulano que morre aqui e ali e só meia dúzia que vê e tal. Isso não é um entendimento judaico, isso não é o que nem está na própria Torá. Se você lê, mesmo descartando o entendimento rabínico, lê a palavra nua e crua que está ali, você vai ver que não é esse o entendimento. A questão do Messias tem que ser muito aberta. Mas o Shabbatai ele era um grande cabalista, muito versado em Zohar. E por ser muito versado em Zohar, as suas pregações eram altamente cabalistas. Isso pode ser lido em obras que, infelizmente, só tem em hebraico, por enquanto, em manuscritos até difíceis de achar,
Eu tenho alguns deles até, de alguns seguidores dele, o Rabino Cardoso, e mais alguns, em que ele fazia uma pregação muito erótica do Zohar, tá? Erótica não no sentido de conto erótico, mas ele insistia muito no drama cósmico do masculino e do feminino, e que ele, pelo conhecimento cabalístico que ele exibia ali, e pelos feitos que ele conseguia alcançar através de amuletos e segulot, e os seus rabinos e discípulos também conseguiam, pelo uso muito bom, preciso de Kabbalah, né? E tudo isso era o sinal de que ele era o Mashiach, que Chokhmah e Binah estavam, enfim, se impregnando e gerando masculino e feminino, inaugurando, unidos, né, em um só, como andrógeno alquímico, e estariam aí inaugurando a era messiânica. Então vamos lá, aqui o que o autor conta aqui. Aqui ele vai descobrir, o Iri vai relatar que os discípulos do Shabbatai descobriram. Por exemplo, seus discípulos descobriram que no Talmud Nassir 23a é dito: é mais magnífico pecar por causa do pecado do que manter a lei contra a sua vontade. Além disso, o versículo da Bíblia em Levítico 16:16, relativo à tenda, isto é, Deus, no meio da imundície de Israel estar no deserto, e assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícies. Algo que foi mal interpretado, influenciado pelo comentário que se segue. Embora eles sejam imundos, Deus habita entre eles, o que significa, no entanto, que é exatamente assim que Deus pode ser atraído por si mesmo. No verso, o mundo é construído com amor, Salmo 89:3, os sábios antigos do Talmud Sanhedrin interpretaram a palavra hesed, amor, graça, no sentido deste versículo. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vira a nudez dela, e ela a sua, torpeza é. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Onde a palavra hesed significa, semelhante ao aramaico, incesto. Segue-se então que o mundo inteiro, toda a raça humana, deve sua origem ao derramamento de sangue. Afinal, Caim tinha sua própria irmã como esposa. Segundo a Kabbalah, o mal é o fermento do qual é feito o vinho do bem. Se os israelitas não tivessem pecado, teriam recebido apenas o Pentateuco e o livro de Josué, Talmud Nedarim 22b. O ato da nora de Judá, Tamar, é apresentado ao aluno no livro do Zohar, na Parashá Vaishev, como de abrir os olhos. Aparentemente, as consequências do fatídico desempenho de Shabbatai Tzvi foram terríveis. Os sabateístas, principal e oficialmente que se converteram ao Islã, cruzaram todas as fronteiras morais, especialmente após a morte de Shabbatai Tzvi, que não queria desistir de seus sonhos políticos, mesmo após a conversão ao Islã e seu exílio na Albânia em 1676, causando uma separação completa entre os estatutos morais e estritos do judaísmo. De todos os mandamentos, eles seguiam apenas a circuncisão, que os muçulmanos também seguem, né? E das escrituras honravam apenas o cântico dos cânticos. Na caverna, perto da cidade da Tessalônica, mantinham as orgias mais loucas para fins religiosos. Quando chegava o Shabat, uma virgem nua era colocada ao centro da assembleia e todos dançavam nus ao seu redor. As orgias substituíram as orações e os costumes semelhantes logo se espalharam em quase todas as comunidades judaicas do mundo. Seitas sabateístas foram formadas em toda parte, e mais de um grande estudioso ou homem respeitado se juntou a elas. Além de alguns costumes especiais, eles se caracterizavam sobretudo pelo fato de uma mulher pagá-los por formas proibidas de vida sexual ao serviço de Deus. Em geral, os maravilhosos anciãos gnósticos se aproximavam porque adoravam seu Messias como Deus encarnado e sua esposa ou filha, com a personificação do esplendor de Deus, ou fé, emuná. É natural que os rabinos os tenham perseguido apaixonadamente. Vejam que o Shabbatai, mesmo depois da conversão islâmica, conseguiu formar o Dome e, por incrível que pareça, alguns rabinos sábios, inclusive em meio racídico, que era opositor ao sabateísmo, em vários meios, tá? Não só ali no meio racídico na Europa eslava, né? Como também do próprio meio sefardita, continuaram discípulos e praticantes do sabateísmo.
em segredo. Não se assumiam como sabateístas, mas continuavam suas práticas. E tudo isso por quê? Alguém pode perguntar qual que é o motivo de uma coisa que parece ser tão estúpida, essas orgias estúpidas, essas reuniões em cavernas, que mais parece uma missa negra clássica satanista do que uma reunião judaica, como isso foi convencido. Isso foi alcançado pela alta eloquência que alguns sabateístas, por exemplo, Natan de Gaza, tinham em Kabbalah, em Zohar. Eles conseguiam relacionar muito bem, por exemplo, vejam como eles deturparam uma proibição da Torá e fizeram da proibição virar um incentivo de algo a se fazer. Isso foi feito de uma forma muito refinada e muito convincente. Isso não foi feito de uma forma estúpida, porque se fosse um movimento exclusivamente do populacho, a gente sabe que o populacho segue qualquer besteira. Você pega, por exemplo, na Idade Média, durante a Peste Negra, tinha o movimento lá dos flagelantes, que perseguiam judeus e pessoas que eles consideravam depravadas, achavam que eram os culpados pela peste, eram violentos e tudo mais. O Papa condenou esse movimento, mas esse movimento era muito popular no meio do povo, porque o populacho gosta, mas você não acha aí no meio desse movimento nenhuma pessoa sábia católica na Europa. Você não acha nenhum estudioso importante, um frade, um clérigo importante estudioso que se meteu nisso. Era normalmente o povo burro, o agricultor, coisa da estupidez da massa. Mas o sabateísmo não. Se fosse um movimento que tivesse ficado preso ali, fechado nas massas, na categoria do populacho, o populacho aceita qualquer tipo de bobagem, Basta olhar para o catolicismo popular do Brasil, e se você for para a Europa, ver em livros já um pouco mais antigos, que até na Europa protestante várias superstições e besteiras continuaram existindo até no meio protestante, porque o povo é muito fácil de se convencer por bobagem. Mas vários intelectuais, várias pessoas importantes, rabinos grandes em Torá, estudiosos, penderam ao sabateísmo. E isso fez com que o Zohar fosse eleito como grande culpado. O Ratan Sofer, por exemplo, que foi um grande sábio, ele foi um grande opositor ao sabateísmo também, e não tinha o Zohar na mais alta conta por isso. E a Avetz também, Yaakov Ender, ele não só foi um inimigo do sabateísmo, ele conseguiu identificar rabinos importantes que estavam envolvidos com o sabateísmo e os denunciou e buscou a separação e excomunhão desses rabinos, como ele também escreveu palavras muito fortes sobre o Zohar. Ele disse que o Zohar tem quase 2.000 páginas e 11 páginas de conhecimento e o resto é besteira. Isso fez com que o Zohar caísse em desgraça por um bom tempo. O sabateísmo ele foi um responsável, digamos assim, por uma até, como é que eu posso dizer para vocês em português? Foi responsável até por um regresso da Kabbalah, pela a Kabbalah decair em popularidade por um tempo no meio judaico, porque se associava logo a Kabbalah ao sabateísmo. Falava em Zohar, as pessoas já associavam, isso aí deu origem àquele bando de doido que faz orgia em caverna. Curiosamente, alguns sabateístas, judeus sabateístas, eles se deixaram o Islã e foram se inserir em meio católico romano na Alemanha, brigaram para aceitação de judeus, brigaram na maçonaria. A maçonaria alemã na época não aceitava judeus, tinha uma potência ligada só para judeu, o judeu não podia fazer parte da maçonaria mista, e eles conseguiram entrar ali na maçonaria europeia
e levaram vários elementos cabalísticos e sabateístas para a maçonaria. E alguns desses elementos foram até influentes na formação do próprio iluminismo, porque o sabateísmo pregava também uma era de liberdade, igualdade e fraternidade, como o iluminismo maçônico, né? Então, o movimento acabou mais influente até do que as pessoas imaginam, porque o movimento sabateísta se baseava que a era messiânica seria causada pela própria transgressão. Vocês viram a deturpação que eles fizeram, que absurda até, da Torá, mas que essas depravações, essas violações, elas causariam a era messiânica, né? Porque está no Talmud que a era messiânica será kulo hayav, kulo zakai, né? Será tudo muito bom, tudo muito ruim. Então, ao mesmo tempo que teria ali já a prefiguração dos elementos messiânicos, que a era messiânica será uma era de liberdade, igualdade e fraternidade, mas que ela teria que ser adiantada, então, pela transgressão. Aí viram que os sabateístas que a conversão do Shabbatai ao Islã não foi uma apostasia, né? Foi uma transgressão calculada para acelerar a sua missão messiânica. A Bianca pergunta se ainda é praticado o Dome. Sim, ainda é praticado, ainda tem praticantes. Segundo alguns pesquisadores, o próprio Ataturk seria um membro dessa religião, né? Agora aqui mais uma informação interessante aqui dos sabateístas. Aqui. Ele vai citar aqui uma influência do sabateísmo e do franquismo, já fala que é o franquismo, e um dramaturgo alemão que se chamava, ele é até bem famoso para quem gosta de literatura, que é o Benjamin Wedekind, que ele escreveu assim: você sabe muito bem que um médico não vem para tratar uma pessoa saudável, mas uma pessoa doente. Então vim tratar os doentes, aqueles que duvidam de sua fé, aqueles que foram deixados quase sem Hashem. Eu venho a eles com as boas novas de que existe um Hashem verdadeiro no mundo e que irei mostrá-lo. Você nunca entendeu quando eu lhe disse: eu te mostrarei Hashem, pois primeiro você deve ver a Virgem, que é a porta através da qual o homem entra em Hashem. Se você fosse digno de chegar a essa Virgem, que suporta o peso do mundo inteiro, seria capaz de agir. No entanto, você não é digno de chegar. O divino cresceu em mim como uma pérola que cresce por si só, mas não há homem a que eu possa revelar a verdade. Gente, reparem que esse livro, por ser de um acadêmico, ele tem muita referência à psicanálise, à literatura. Então, é um livro muito rico, tá? E aí, esse próprio autor vai citar o Zohar, né? Existe uma erva que só pode ser colhida em silêncio. Ele cita aqui o Zohar, Parashá Noah, folha 80a. Todo mundo que tem a sorte de vê-la, em toda a sua beleza, tem uma parte na vida eterna, pois ela é a eternidade sozinha. O que aconteceu, né, com o sabateísmo, porque chegou nesse ponto aqui? O sabateísmo foi inspirar depois o movimento franquista, né, que era um movimento judaico criado por um judeu chamado Frank, extremamente perverso. Esse foi muito pior do que o sabateísmo. Por quê? Os franquistas, eles partiam da mesma ideia do sabateísmo, que tinha que transgredir, principalmente transgredir sexualmente, para você atrair a vinda do Mashiach. Só que eles se convertiam ao catolicismo romano e denunciavam judeus à Inquisição. Denunciavam judeus às autoridades católicas e incentivavam a condenação e a morte de judeus. E eles passaram a sincretizar os elementos da Kabbalah sabateísta com a mística católica romana. Então, enquanto os sabateístas eles foram para o Islã e praticavam o Islã externamente, o judaísmo internamente, sem fazer grandes associações, os franquistas foram ainda piores. Eles conseguiram, por exemplo, identificar a Virgem Maria como a Shekhinah, a presença divina,
e eles tinham uma verdadeira fixação pelo defloramento de virgens, né? O culto deles era baseado, então, em deflorar virgens, porque cumpria essa missão aqui do Zohar, e era como o, o Aparecido, o Espírito Santo, que fecundou a Virgem Maria ali, né? Que do ponto de vista judaico não tem como você causar qualquer sincretismo com isso, né? Porque foi um adultério, né? Nem Deus pode cometer um adultério, por isso que na visão judaica o Mashiach vai ser nascido de homem e mulher, né? Até tem o fato do Mashiach, para muitos cabalistas, o fato do Mashiach ser descendente de Moab, né, quer dizer que era já um alerta que no futuro seria anunciado um falso Messias judaico sem pai, né? Porque teve um rabino que explicou isso. Ele teve um sonho em que ele viu a filha de Ló, que era mãe de Moab, né, que teve um filho com o pai, e ele não se conformava com essa indecência. Ela, bom, ela fez uma relação sexual ilícita com o próprio pai, mas precisava escancarar, né, chamar de Moab, né, do meu pai, né, tive esse filho com meu pai, porque não colocou outro nome, né? Onde ela apareceu para ele em sonho e falou: eu coloquei esse nome para que todo mundo saiba que não existe filho sem pai. Se um dia aparecesse alguém dizendo que era filho sem pai, que era uma mentira. Então não cabia esse sincretismo franquista aqui. Existe um certo sincretismo falso, sincretismo não é islâmico, né? Mas em alguns meios esotéricos aí que fazem uma mistura danada com esse tipo de coisa, mas na parte judaica não cabe, né? Então os franquistas eles formaram essa seita a partir das ideias sabateístas. A questão é que dá para perceber que o sabateísmo, ao deturpar esse erotismo místico da Kabbalah, o Chokhmah e Binah, ele achou justificativa para assumir um falso Messias, e para esse falso Messias continuar a sua missão, né? E a partir disso ainda se formou mais uma seita anti-judaica, até antissemita. Então, dá para perceber que o erotismo é uma coisa que mexe muito com a cabeça das pessoas. A formação do mundo, ela, em Gênesis, ela é altamente erótica, ela já carrega essa carga erótica muito grande, né? De Adão e Eva, depois tem ali o jogo no paraíso, que a serpente seduz Eva, Eva seduz Adão, e daí tem a saída do paraíso. E depois a Bíblia toda é marcada por essa coisa do erotismo. Você vê lá, por exemplo, José com a esposa de Potifar no Egito. Então, é uma coisa muito presente. Se você analisar que, por exemplo, nada que acontece está fora do plano da segunda Kabbalah, do Gilgulim, das reencarnações e do Tikkun Olam, da retificação do mundo como um todo, você vai perceber que em todos esses eventos em que o erótico agiu, a sedução agiu, né, foi para esse processo de correção do mundo. Então, a própria correção do mundo não acontece sem esse jogo do erótico, né? Agora, aqui mais uma coisa. Vocês vão gostar. Aqui e ele vem dizer que o maior erro do sabateísmo pode ser formulado da seguinte forma. Por exemplo, ele afirma que, de acordo com Zohar, a união sexual entre homem e mulher é a única ideia importante da Torá, diferente do que já explicamos. O sabateísmo ignora a segunda direção fatídica, expressa em nossa primeira citação do Zohar. O mistério do Shabat permanece inacessível, que mais tarde foi revelado pelo rabino Israel de Rugin. Para quem não sabe, esse rabino ele se chamava Israel Friedman de Rugin, que fica na Rússia. Ele viveu de 1796 a 1850. Ele era um rabino muito santo, e é dito nas próprias crônicas russas que o czar Nicolau I invejava a estima e os milagres que esse rabino fazia. Ele foi conhecido como milagreiro ou santo de Rugin na Rússia.
Voltando aqui, então, pelo Rabino Israel de Rugin, que dos mundos superiores e na Sefirot, até a relação sexual proibida era algo piedoso. Tá? Por exemplo, a Sefirá irmã, Sefirá irmão, filha com pai, dois amigos inseparáveis. E que o nosso mundo inferior, nublado e material, simplesmente não pode suportar uma conexão desse tipo. Então, o que ele está falando aqui? Veja que é importante. Para esse grande rabino aqui, até uma relação sexual proibida, né, ela tem algo que remonta a esse processo cósmico de Rohma e Binah. Então, mesmo quando ela é ilícita e imunda, ela carrega ainda um fragmento dessa santidade presente, dessa busca de união de Rohma com Binah. Além disso, os fundadores do sabateísmo parecem ter ignorado completamente a resposta do Zohar à pergunta de como Jacó pôde fazer algo tão estritamente proibido, a saber, casar-se com duas irmãs. Jacó, que era perfeito, trouxe amor entre dois mundos, um chamado Leia e o outro chamado Raquel. Outros homens que fazem isso causam inimizade entre os dois mundos, causam divisão. Os falsos messias, aqui ele está falando do Shabbatai e do Frank, e seus seguidores eram tão vaidosos que se consideravam perfeitos e, portanto, acreditavam em suas autoridades para praticar a fornicação. Como mais tarde reconheceu habilmente o Baal Shem, que aí ele vai citar o Baal Shem Tov, que foi um grande sábio. Shabbatai Tzvi tinha uma alma santa, mas sua presunção o levou a cair. Apesar da forte oposição dos rabinos, o movimento de Shabbatai moveu círculos cada vez mais amplos do judaísmo, ameaçou a levar judeus ao cristianismo e ao islamismo, como no iluminismo de Mendelssohn na Alemanha, que é o movimento iluminista judaico. O judaísmo dificilmente teria resistido ao seu ataque se não tivesse sido ajudado por Baal Shem Tov, o fundador do Hassidismo. Aquilo que eu falei para vocês, o movimento sabateísta ele conheceu uma subida, uma queda muito grande da Kabbalah. Popularizou muito a Kabbalah, deu muitos frutos ali em Kabbalah, propagou o uso de amuletos, as técnicas e tudo mais, só que quase acabou com o judaísmo. E veio ali a Hassidut e conseguiu resgatar o judaísmo desses perigos. Tem perguntas aqui. O Lázaro Omena perguntou como compreender o Shir Hashirim nessa ótica erótica cabalista, o Cântico dos Cânticos. Tem uma das formas de compreender pelo que está escrito ali, é um livro erótico, tá? Que tem várias alusões eróticas, que também está relacionado à própria terra de Israel, né? Então, você consegue entender que o próprio desfrute, né, da Terra Santa e o próprio desfrute da era messiânica serão desfrutes eróticos, do próprio prazer erótico, porque esse prazer erótico está na própria conjunção da criação ideal, do masculino e feminino, Chokhmah e Binah. Então, de certa forma, na ótica cabalista, tá, todo desfrute tem um sabor erótico. Então, o desfrute dos desfrutes, que é a Terra Santa, na era messiânica, ele será experimentado da mesma forma que o desfrute erótico desse livro. Aqui, o Enzo Rata, o alto prazer, já vi rabino saindo na porrada por isso. Tá, aqui, pode usar o termo aqui, que é aula de adulto, tal, não tem problema nenhum usar o termo se você está se referindo à masturbação. A masturbação ela é problemática, tá? Não por ser um ato imoral, né? Ela é problemática do ponto de vista místico, cabalista, porque o homem está jogando fora ali a sua semente, como se estivesse desperdiçando ali toda a sua carga ancestral e tudo mais, né? Ele está jogando fora ali no seu DNA, né? Na época eles não sabiam que existia um DNA, mas a palavra sêmen, né? Ela aparece na Torá sempre como não só o sêmen que o homem solta, mas o sêmen é sempre ligado à própria palavra semente, né? A continuidade dos seus pais, dos seus antepassados. Então, o problema maior da masturbação seria esse, não
uma imoralidade maior. O Lucas Hala é dito que se gera demônios do sêmen. Isso está no próprio Zohar, que Adão, depois da queda, ele ficou 100 e poucos anos sem ter relação sexual com Eva, e como ele não tinha relação sexual, ele passava por poluições noturnas, ele ejaculava no sonho. Ejaculando no sonho, ele tinha esse sêmen capturado por Lilith e por demônias, e elas procriavam com esse sêmen de Adão. Então, isso, uma perspectiva cabalista, pode acontecer até com o ser humano, em caso de poluição noturna e tudo mais. Mas, então, os sabateístas se aproveitaram, tá, de toda essa presença erótica do Zohar, da própria cosmologia erótica da Kabbalah, para fundamentar, então, aquela era messiânica falsa deles e, ao mesmo tempo, dar continuidade a ela. Então, vejam só, não dá para separar na Kabbalah o erotismo da nossa própria existência nem da existência do próprio divino. É como na alquimia, né? Na alquimia não existe alquimia sem a presença do erotismo. A virgem dos filósofos, a mulher filosofal, o poder masculino, a conjunção masculino e feminino, o casamento alquímico, né? Isso é um pouco chocante para quem está mais ligado, por enquanto, à mentalidade ocidental, que coloca mais o sexo como uma função biológica para a procriação neste mundo. Que em Deus não há, e no absoluto, e na própria cosmologia, não há essa batalha erótica. Vamos lá. Aqui ele vai falar sobre o Ancião dos Dias, tá? Que é uma figura que aparece muito no Zohar, livro de Daniel. Eu vou ler o pedaço que é mais interessante e explicar para vocês. Então, dizemos o místico Atika Kadish, ou Santo Ancião, como geralmente é traduzido, é a alma mais íntima da Torá. E outras palavras significa que é a personalidade santificada do ancião, e que é o próprio conteúdo de todo o judaísmo. Mas a palavra Ancião dos Dias, incluindo o A no final, né, que tem o mesmo papel aramaico que o masculino de der no alemão, significa ancião, apenas em sentido figurado. Originalmente significa escapou, desapegou. O Atika Yumin, né, que é o ancião dos dias, tá, que tem o Atika Kadisha, que é o santo ancião, é lido literalmente em escapou até os dias, né, que acaba traduzido como ancião dos dias. Outro significado da palavra é belo, ótimo, né, da mesma forma que em árabe. E o mesmo acontece com uma outra palavra hebraica que significa ancião. Zeken também se refere aos sábios, o povo nobre mais antigo da nação, novamente com a palavra árabe sheikh. Né? O Talmud, por exemplo, diz que o rabino Yehoshua foi eleito presidente do Sínodo dos Juízes, mesmo com apenas 12 anos de idade, mas os juízes são chamados de Sekenim, os mais antigos. Da mesma forma, de acordo com o Talmud, Seken é aquele que adquiriu sabedoria, né, do Kiddushin, folha 40b. É uma coincidência estranha que, mesmo em línguas europeias em que os judeus mais falam, o termo ancião seja substituído por sábio ou venerável. Por exemplo, no idioma judeu oriental, um oficial velho ou jovem é chamado de ancião, provavelmente do eslavo mais velho, né, que aí é starets. Starets, quem conhece cristianismo ortodoxo, conhece esse termo. Em espanhol, as palavras cano e viejo significam antigo e inteligente. E outro termo para antigo, anciano, significa digno de classificação. Segundo muitos estudiosos, o livro do Zohar foi escrito na Espanha. Alguns deles, como o rabino Yaakov Enden de Altona, que foi o Yahavetz, que eu falei para vocês, também pensavam que o conteúdo do livro era influenciado pela língua espanhola. E, de fato, era. Né? Porque, por exemplo, o Zohar vai mencionar a palavra snoga. Snoga não é uma palavra aramaica e nem hebraica, né? Do ladino, do espanhol, sinagoga vem de snoga. Em aramaico chamava sinagoga de Beit Knesset, né? Que daí vem a casa de assembleia, casa de reunião. Aí vem a palavra, por exemplo, árabe, igreja em árabe é kanissa. Kanissa
em árabe, vem dessa raiz aramaica Knesset, né? Portanto, não nos enganaríamos se substituíssemos a personalidade do ancião. Eles construíram a personalidade de um líder excelente e sábio. Saberemos quem é realmente esse homem depois que dissiparmos o mistério em torno da alma. A Kabbalah atribui dois papéis diferentes a duas palavras hebraicas para beleza ou esplendor. Tifaret, né, que é a própria Sefirah, e Yofi, né? Ele atribuiu a beleza Tifaret a algo jovem masculino e a beleza Yofi a algo feminino. A face masculina é diretamente a Sefirah de Tifaret, que também é chamada de Ben, ou filho. Tá? Ben que de filho, não bem em português. O filho devido a Sefirot superiores a Abba, pai, e mamãe. A fêmea, Nukvá, é a Sefirah Malchut, que é aqui o nosso reino, é o nosso plano. Porque Tifaret, a beleza, né, é gramaticalmente feminino e Yofi masculino. Mas seria de se esperar exatamente o oposto. A Kabbalah provavelmente executou este método de divisão porque já é dito no Talmud, Ta'anit, folha 31a. A mulher existe apenas por uma questão de beleza, usando Yofi masculino, enquanto em outros lugares é dito a beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Resumindo, a alma é a beleza dos filhos de Israel. A alma da alma é a personalidade sagrada dos líderes sábios e grandes, que representam também um homem mais velho, um professor. Então, vejam só, aqui o Iri fica até um pouco polêmico, né? Porque o Iri ele era homossexual, então ele defendeu também nesse livro a homossexualidade em termos cabalísticos. Mas vocês percebam que até no uso das palavras de Talmud e da Torá, a questão do drama erótico, da própria beleza, né, do masculino, do feminino, é uma coisa presente. Né? O próprio Ancião dos Dias ele está ligado a ser uma representação da beleza e da pujança da força masculina. Por exemplo, a potência masculina, como se refere a ela em hebraico? Gevurot, né? Então, Gevurot seriam as forças, as potências masculinas. Quando fala que um homem está impotente, ele está sem Gevurot, sem as forças masculinas. A própria beleza, força, pujança está ligada do homem ao seu vigor sexual, porque esse vigor sexual que vai proporcionando essa aproximação, vai proporcionando essa conjunção que terá que chegar um dia de Rokhmah e Binah, né, de retificação plena. Agora aqui passaremos por mais um capítulo, que é o amor entre os homens, que é um capítulo bem polêmico, né? Então, queda bem. Eu adorei a diagramação desse livro, gente, ficou muito bonita. Aqui o mais interessante. Um dia, Haggadah continua. Quando o jovem Rabino Yohanan nadou no Jordão, foi visto pelo ainda mais jovem Reish Lakish. Reish Lakish, para quem não sabe, foi um rabino que era um bandoleiro, líder de um bando, salteador, tal, assassino, se converteu, assim, né, converteu o modo de dizer para vocês, mas ele abandonou o bando de salteador e virou um sábio em Torá. E pulou atrás dele depois de uma forte braçada na água. Seu poder da Torá, exclamou o Rabino Yohanan. Porque o Rabino Yohanan, ele... o Rabino Lakish, o Reish Lakish, era muito forte, né? muito forte, porque ele era segundo a Guimarães, tinha corpo de gladiador romano, que era muito raro entre judeus, e ainda é raro entre judeus, né? Judeus normalmente não são conhecidos por constituições físicas assim muito parrudas, né? Não se dedicam muito a isso. E o Reish Lakish respondeu para o Rabino Yohanan, e sua beleza para as mulheres. É dito que o Rabino Yohanan, ele era muito bonito. Ele era muito bonito. Ele tinha um cabelo comprido, preto, muito bonito. E às vezes de costas confundiam ele com mulher. Ele recebia cantada até. Achavam que ele era uma mulher muito bonita. Ele tinha uma beleza muito grande.
E o Rabino Hanan disse a ele: eu tenho uma irmã, ela ainda é mais bonita do que eu. Né? Se você mudar de vida, eu a darei como esposa. Na época que o Reish Lakish ainda não era um rabino, ele era um salteador ainda. O Reish Lakish concordou. O Rabino Yohanan leu o Pentateuco com ele e o ensinou esparsamente e fez dele um grande homem. Eles continuaram amigos por muito tempo e é dito até que a alma do Reish Lakish ficou em paz, né, quando eles alcançaram essa amizade. Depois acontece o seguinte, vamos continuar aqui a leitura. O Rabino Hanan sofreu muito quando o Reish Lakish morreu. Seus amigos não conseguiam mais ajudá-lo, escolheram o mais sábio entre si e o enviaram ao Rabino para confortá-lo. No entanto, o Rabino considerou uma audácia alguém tentar substituir seu amigo morto e o rejeitou abruptamente. Ele continuou a chorar rasgando as suas vestes, né? Uma coisa que só é feita quando morre a esposa, filhos ou parentes muito próximos. E gritando: onde você está, ó filho de Lakish, onde você está? Ele gritou até perder a consciência. Somente quando os outros rabinos o olharam, suplicantes, e imploraram a Deus por sua misericórdia, ele se recuperou, realmente se acalmou, segundo o Talmud Baba Metzger. De profunda tristeza, no entanto, ele não entrou na casa de assembleia, aqui na sinagoga. Por meio quarto de ano, a amizade interior do patriarca Rabino Yehudá, o príncipe, com o imperador romano Marco Aurélio também merece atenção. A Agadá conta que o imperador visitou o Rabino Yehudá muitas vezes e que ninguém foi autorizado a presenciar. Dizem que quando o Rabino foi para a cama, o imperador se inclinou para que o Rabino pudesse subir pelas suas costas. Ele disse: eu gostaria de ser um lençol debaixo de ti naquele mundo. Então ele matou os escravos que o acompanharam com sua própria mão, para que sua visita secreta não fosse revelada. As relações amistosas que existiam entre as seitas judaicas, chamadas essênios, foram descritas muitas vezes. Vamos apenas lembrar que eles viviam sem mulheres e tinham um igualitarismo puro. Aqui eu falo que a parte mais controversa do livro, né? Eu acho que nessa relação que ele coloca dos rabinos aqui, não existia uma coisa homossexual. Ele também não homossexual no sentido de ter tido um contato sexual ali, ter tido ato sexual. Eu acredito que não. Mas o que o próprio Ira aqui quer pontuar, e que eu falo que é polêmico, tá, independente de se ocorreu uma relação sexual ou não, ressaltando aqui para ninguém pegar no meu pé, que na minha opinião não ocorreu, mas que existe um amor erótico entre os homens, tá? Um amor erótico místico entre homens amigos, né? Que transcende a própria necessidade de uma relação sexual entre dois homens. Então, da mesma forma que tem esse erotismo do homem com a mulher, no caso, o erotismo de homem com homem está naquilo que ele explicou no capítulo anterior do Ancião dos Dias, que é da beleza do aluno com a pujança do professor. Então, a beleza, por exemplo, aqui seria o Rabino Yohanan, que era belo, né? Representando essa ligação, né? É claro que isso é controverso, é um tema mais para academia do que para estudo de Torá, porque você corre no risco de começar a especular dessas coisas, fazer afirmações que são temerárias, né? Mas não deixa de ser academicamente interessante o estudo, né? Porque se já é consagrado, por exemplo, essa relação erótica de homem com mulher na própria Torá e nas histórias e no misticismo e tudo mais, ele lança aqui por que não existe um amor de homens nessa forma mística também. Vamos para mais um capítulo e depois eu vou abrir espaço para pergunta. Gente, se alguém quiser ligar a câmera, eu não sei se pode, se o Zoom vai deixar, porque eu não sei se ele permite em aula assim que seja ligado a câmera. Alguém pode tentar ligar a câmera ou voz para tentar falar, se não puder, vocês mandam por texto. Se puder, vocês estarão liberados depois só dessa leitura aqui, dessa explicação. Bom, vamos lá para o capítulo 5, o Hassidismo. Tá? Depois a gente vai ter mais uma aula para acabar esse livro.
Lembrando que semana que vem a Mubarak vai dar mais uma live de presente para vocês, mais uma aula. Ela paga os ingressos aí, então eu até peço para quem essa aula vai ser compartilhada depois, quem for assistir depois, por favor, não confirmem a presença se não tiver certeza que vai participar, porque a editora me paga por essas aulas, ela paga a presença de vocês aqui, de cada um. Então, se a pessoa vem, marca tal e não vem, ela acaba tirando o lugar, porque as vagas são limitadas, e fazendo a editora desembolsar uma coisa que não foi usada, né? O pessoal da Mubarak não liga muito para isso, mas eu, como sou judeu, ligo demais. Aqui ele diz que enfatizamos acima o perigo que o judaísmo foi exposto pelo movimento sabateísta. Os adeptos de Frank ficaram cada vez mais traídos por seu Messias e no culto de suas mulheres chegaram a parar de cuidar de suas famílias para escolher mulheres da vida, né? E também passaram a trocar o movimento de Frank pelo sabateísmo, que era mais judaico. Veja que interessante, né? Então, o movimento do Frank, que foi uma deturpação ainda do sabateísmo, fez com que os franquistas acabassem retornando ao sabateísmo e caíssem na completa degeneração. Agora, o que é o mais interessante? Aqui ele tem uma linha interessante, que vou deixar para quem comprar o livro ler. Aqui ele vai continuar essa explicação já, peraí. Para ver o amor que há pelos Yoshivim, né, que são os estudantes, né, vamos apenas entrar no Beis Hamidrash, né, que é o Beit Hamidrash, que é a casa de estudo aqui em Yiddish, onde estudam os Yoshivim, os estudantes. Há dois meninos, Bahurim, sentados, cujo cotão está apenas cobrindo o queixo e aprendendo diligentemente sobre a espessa folha de Talmud. Um segura o queixo do outro, olha profundamente nos olhos, explicando uma passagem difícil. E lá vão novamente dois amigos, Redidim, do salão, absorvidos na conversa, e um abraça o outro. Ao comer, sempre podemos vê-lo comendo, dois deles em um prato comum. Há um outro aqui, ele está relatando como era uma rotina, tá? de um Beis Hamidrash, né? De uma casa de estudo. Há um outro casal no canto escuro, o mais novo dos dois encosta na parede, o mais velho é pressionado contra ele com toda a frente do corpo. Ele olha nos olhos apaixonados e fica em silêncio. O que está acontecendo em suas almas puras? Eles não sabem por si mesmos. Se entrarmos na casa de pesquisa à noite, o mesmo espetáculo se desenrolará diante de nós. Mas à noite alguns estão vigilantes, porque aprenderam que nem todos os dias do homem são suficientes para absorver a sabedoria do Talmud. Dois amigos sentam-se ao lado de um tratado, embora em um abraço diligentemente estudam. Aqui ele coloca entre aspas, né? Então ele coloca essa vivência aqui numa casa de estudo, em que esse erotismo entre o amor masculino está presente, tá? Não da forma sexual, né, como o do homem e da mulher, com penetração e tudo mais, mas é um erotismo místico, né, de professores com alunos. Agora aqui tem mais uma parte interessante do Baal Shem. Tudo isso aqui foi organizado pelo Baal Shem, essa coisa que ele está relatando aqui. Aqui ele vai citar o Shulchan Aruch, né, uma coisa interessante. Por exemplo, o Shulchan Aruch, que é um manual de vivência de Halahá, de lei judaica, proíbe visitar banhos nos quais há incircuncisos nus, porque ver um membro não circuncidado, um pênis, significa despertar o desejo. Isso aqui está no Yoredea, no Redhot Akun, e como um garoto se torna um estudante. Assim que o menino é capaz de pensar de forma independente, levado por seu pai ao rabino para abençoá-lo, com temor a Hashem, perseverança no aprendizado e felicidade. De repente, a alma do menino é dominada por um desejo inexplicável e forte pelo rabino. O garoto não fica mais em sua casa. A figura flamejante do rabino aparece para ele não apenas em seus sonhos noturnos, mas também no estado de vigília durante os seus olhos, que os racídicos consideram um sinal de graça especial.
Finalmente, o garoto decide, ele deixa o lar agradável e confortável, e viaja para a cidade do Rabino para aconchegar-se a ele para sempre, né, para que seja seu aluno eterno. Assim que o menino chega, e se está claro que ele está falando sério, é aceito de braços abertos. Logo, ele encontra um círculo estreito de amigos no meio, que apesar de várias tendências, são todos amigos de verdade. Logo, o menino mais velho se aproxima dele, quem vai consertar a sua alma, retificar a sua alma, e sugere para que estudem juntos, o que este mais novo terá prazer em aceitar. Então, aqui ele vai relatar o funcionamento de uma academia, uma casa de estudos racídica, como uma realização, tá, desse erotismo masculino. E alguém pode perguntar, todo judeu vai concordar com isso, todo cabalista vai concordar com isso? É óbvio que não, isso é um estudo, tá? Mas ele dá muita referência, tudo isso que ele relata aqui dos racídicos, o livro tem muitas notas de rodapé, tá vendo? São todos materiais que o IRI coletou, né, com estudos, livros, e ele era um acadêmico de pesquisa, então pesquisando em campo, conversando com estudantes e rabinos e tudo mais, e daí ele tira essa conclusão. Ele está defendendo a licitude do homossexualismo segundo, desculpa, não homossexualismo, da homossexualidade, né, perdão pelo termo, falei errado. Ele está defendendo a homossexualidade do ponto de vista da Kabbalah. Bom, eu tenho um amigo, Valmir, eu recomendo que procurem o blog dele, que ele fez um estudo sobre a homossexualidade em contexto judaico, e não é bem como as pessoas pensam, não tem nada a ver com a conceituação cristã da homossexualidade ou o conceito até muçulmano da homossexualidade. A questão aqui não é essa, tá? Não é se é lícito ou ilícito, ou se pode ou não pode. Tá? Não foi nenhum objetivo principal dele nesse livro. O objetivo do autor desse livro, e eu explico isso nas notas para deixar muito claro para quem não é de contexto judaico, não vai entender sem as minhas notas, que ele buscava analisar aqui o contexto do amor masculino, né, no próprio drama cósmico da Kabbalah. Então, assim como há um erótico masculino e feminino, né, na formação do mundo, na retificação do mundo, ele coloca aqui que há também um amor masculino, um erotismo masculino. Por quê? Segundo o autor, e ele não está errado nisso, isso é do próprio Zohárico, né? Está no próprio Zohar, tudo é erótico, tá? O erotismo está em tudo. Todas as tensões, as disputas, as quedas e ascensões, tudo está relacionado ao erótico. Tudo está ligado ao desejo sexual, à sedução, ao ato sexual. Gente, a gente tem 15 minutinhos aí para acabar. Quem tem pergunta? Pode mandar por texto se não conseguir abrir a câmera. Estão me vendo? Não sei se alguém quer mandar alguma pergunta aí. Deixa eu ver se eu não desci. Eu sou meio boomer, tá, gente? Eu não sei mexer nessa coisa. Eu não sei nem como liberar vocês a participar. Gustavo Tirelli, professor, isso me lembrou um pouco como funciona a pederastia na Grécia Antiga e a relação entre o Eromenos e o Erastes. Eu não sou muito versado no funcionamento da Grécia, mas eu não sei se pode ter alguma relação, se puder explicar um pouquinho melhor, mas eu acho que você está mencionando aquele fato, né, do professor e o aluno, né? Na Kabbalah, necessariamente, tá? Isso não precisava ocorrer em meio sexual.
até porque é uma questão que é muito evidente. Ele vai citar aqui nesse livro, quem comprar vai ler mais parte sobre ele, por exemplo, que o Moshe Haim Luzzatto chegaram a levantar suspeitas da homossexualidade dele, e muita coisa indicava que sim, né, mas eu não vou afirmar porque nem ele, nem o autor afirma aqui, tá? Ele coloca essas suspeitas, mas essas suspeitas não levaram a uma condenação dele. Ele é muito querido na Kabbalah, é um tzadik, é um justo, porque interpretaram aqueles indícios de homossexualidade dele como esse amor normal entre os homens, que necessariamente não precisava ter partir para o ato. E mesmo quando parte para o ato, tá? Como eu falei, ele é um blog desse meu amigo. Depois eu posso indicar para vocês no Facebook ou lá no grupo do Zap dos alunos, que ele faz uma análise bem completa dessa questão da homossexualidade na Torá, né? Que as pessoas têm mania de citar, por exemplo, palavras de Torá a esmo, né? Até a condenação que fala que a homossexualidade é digna de pena de morte. Não tem nada a ver com isso, não quer dizer isso. Está estudando corretamente o significado, tem nada a ver com isso. Opa, Carlos, muito obrigado. Eu vou fazer mais uma aula sobre ele e a próxima sobre o Shirat Rashidin, o diálogo sobre os demônios. E a Mubarak vai financiar a aula também para vocês e depois vai financiar mais uma desse. E, Carlos, tem um desconto, tem o cupom de desconto lá em cima, eu deixei aqui escrito. Aproveita esse cupom, você pega um desconto legal lá. Aqui, Lázaro, a forma como algumas yeshivot se organizaram por dezenas masculinas em relação com o professor, algum caso de alguma escola Kabbalah. Sim, com essa questão da própria parceria. Os estudantes estudando em parceria, porque você sempre tem que ter, e principalmente estudantes, o ideal é que pensem de maneira diferente. Tá? Não só para essa questão cabalística, que envolve serotismo também, mas até pelo estímulo dos próprios estudantes, né? Pessoal, a gente tem 10 minutos. Vocês me desculpem quando der 10h30, a aula vai cair, eu não tenho como segurar, porque essa plataforma que faz o ingresso, ela é aquele tempo que está lá, né? Na minha aula de domingo, por exemplo, não tem problema nenhum, estendo, eu fico mais tempo, tal. Eu não ligo de estender a aula, até um prazer ficar com vocês. Só que nessa plataforma aqui não dá, porque o Zoom é eles que pagam também, vem da plataforma o Zoom, então a hora é marcada. Então, se for fazer pergunta, a gente tem mais uns minutinhos. Eu acho que alguém ligou o microfone aí. Não, se alguém ligou o microfone para falar, pode ficar à vontade, tem tempo aí. Não, Bianca, fica à vontade. Se quiser falar aí, pode ficar tranquila, não precisa participar só por texto, não. Sintam-se em casa. Professor, À com vontade. licença. Só uma curiosidade, a Mubarak, que você está pensando em traduzir mais alguma coisa do Giri, não sei se a pronúncia está correta, eu vi que tem talvez a Opus Magnum dele, aquele Nove Portões lá, é uma obra que você já conhece, tem alguma previsão? Eu Porque eu vi que tenho. também não tem nada, né, Desculpa. de tradução. Não, eu vi que ele parece assim, né? Eu acho que pelo tempo ele também não tem nada de tradução até, acho que o que tem em inglês está fora de catálogo há muito tempo e tudo, né? E eu fiquei muito curioso primeiro nessa obra já, porque tem esse diálogo, e aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre ele
E parece ser muito boa essa outra também, né? Então era a curiosidade de perguntar se é um conhece, se está no calendário, previsão, assim, da Mubarak. Tá, sim. Eu já tenho as obras dele, consegui. E tem a ideia da Mubarak é fazer esses livros também. Ele tem uma linha um pouco diferente da linha editorial da Mubarak, né, que é mais ligada aos textos mais antigos e tal. Mas por ser um acadêmico com tanta referência, eu consegui convencer o pessoal da Mubarak a fazer. Então pode ter novidade dele, sim. Eu já tenho, pretendo fazer. A Bianca perguntou aqui que é em relação à comunidade judaica, como é visto. Então, Bianca, a comunidade judaica não é uma coisa assim que todas vivem da mesma forma. Então, em algumas comunidades, eu não gosto de usar o termo mais religiosa, porque dá a impressão que as comunidades que seguem de uma forma mais rigorosa são mais religiosas e as que são mais liberais, digamos assim, são menos religiosas. E não é assim, na verdade, todas são religiosas, mas cada uma segue da forma que acha mais adequada. Nessas, então, essas comunidades com esse perdão do termo, mais religiosas, é tido como uma transgressão, né? Mas mesmo nelas, por exemplo, quem praticou o ato, ele continua judeu, né? Não, ninguém deixa de ser judeu por isso, e é até chamado em Torá e tudo mais, mas recomenda que a pessoa faça techuvá, tal, né? Visto como uma transgressão, que se arrependa e não faça mais. Em algumas mais liberais é aceito, tá? É assim, normal, tá? Não precisa nem de techuvá, porque tem um entendimento diferente, né? Mas mesmo naquelas que enxergam como uma coisa que não se deve fazer, há uma, não diria tolerância, porque eu acho um pouco, na minha opinião, eu não sou de comunidade que tem essa interpretação mais rigorosa, né? Então, eu não gosto nem quando fala temos que tolerar a homossexualidade. Não é uma coisa que você tem que tolerar ou não, né? Não é um defeito, não é uma coisa que está te irritando para você tolerar, né? Na verdade, não é nem da sua conta, não é da minha conta. Como é que eu vou ter que tolerar uma coisa que não é da minha conta? É aceitar a opção do outro e respeitar e saber que aquilo não diminui ou não faz dele, por aquilo, não é nem melhor nem pior, né? Ele é igual a todo mundo, que o ser humano se difere por outras coisas, né? E não por isso. Mas em algumas é aceito, né? Não, que interpreta de uma forma diferente. Então você não tem, por exemplo, uma resposta definitiva assim, né? É assim, acabou, né? Da mesma forma que tem que respeitar também aquelas comunidades que têm uma outra visão e aquela visão deles é adequada à comunidade deles também tem que ser respeitado, né? O Carlos Mendes faz uma pergunta aqui: para o homossexual se inserir em comunidade judaica, tem que procurar pelas mais liberais. Isso, né? Você tem que, não só em relação a isso, você tem que ver a comunidade judaica que está mais adequada ao seu estilo de vida, né? Se você vai se inserir em uma comunidade mais, como eu falei, usando, perdão, o termo aqui, religiosa, você tem que ter em mente que vão pedir que você se comporte da forma daquela comunidade. Você não pode ser sócio do clube do Palmeiras e achar que vai ser aceitável entrar lá com a camisa do Corinthians. Não é só em relação à homossexualidade, é em relação a tudo, né? Relação, por exemplo, barba, cabelo, de como vai viver a halahá, todas aquelas exigências, né? Então, eu recomendo que a pessoa procure uma que seja mais adequada ao seu modo de pensar, seu modo de viver, né? Onde ela vai se sentir melhor, né? Aqui a Bianca pergunta que ela conheceu e conviveu com alguns judeus de núcleos diferentes, comportamento bem diferente, era bem fechado. Isso é normal, né, Bianca? É assim, absolutamente normal no meio judaico, que é uma coisa que as pessoas falam, mas se eu me converter num movimento liberal, um rabino liberal, eu não vou ser aceito nos ortodoxos.
Mas essa é uma coisa que nem entre os judeus é uma preocupação, né? Se você é um judeu de uma congregação liberal, já nascido ali e tal, você não está preocupado com que os ortodoxos, né, chamados ortodoxos também, que esse termo é uma adaptação ocidental, estão pensando de você. Você respeita, lógico, todo mundo merece respeito. Eu não estou querendo dizer que o modo deles é errado, é o jeito deles, é o modo que eles vivem, que eles percebem que é o melhor para eles, que eles cumprem melhor daquele jeito, que daquele jeito eles se conectam melhor com a Hashem. Então tem que ser respeitado, até protegido e tudo mais. Mas você não, enquanto liberal, por exemplo, não tem preocupação, tá, em fazer as coisas como eles fazem, como eles pensam que é o melhor. Né? É bom lembrar que ser judeu, por exemplo, não é como ser católico. Né? Você ser católico, você tem que buscar estar em comunhão com o Papa, que é um líder universal e tudo mais, que, né, o Urbi et Orbi e tal, né? Agora, no judaísmo não tem isso, o judaísmo é comunitário, né? Você tem que estar adequado à tua comunidade, ao modo de vida da tua comunidade, né? Sim, o Carlos colocou aqui que o respeito prevalece, dependente da forma que eles acham adequado, né? Viver, pensar e seguir, porque todo mundo é judeu. O Rebbe de Lubavitch, que era do Rabad, né? Que é um movimento que segue uma linha, digamos assim, ortodoxa, e é um movimento muito bom, que faz muito por Torá e judaísmo. Ele ficava bravo quando alguém falava assim, aquele judeu ali, ele é desgarrado, ele não observa a lei. Ele ficava bravo e falava, não, todo judeu, em alguma coisa, ele está cumprindo a Lahá, ele está, de alguma forma, se aproximando de Hashem. Vamos tentar trazer ele para cá, para que do nosso modo de entender a gente faz assim. Mas ele não gostava que colocasse separação, divisão. A Bianca aqui agradecendo. Maravilha, Bianca. Pode mandar lá que eu vou responder. Né? Tá acabando aqui também. Eu já vou me despedindo de vocês, porque estamos no final. Eu que agradeço a presença de todo mundo, tá? Salvem aqui. Quem não salvou o código, tá? Que eu vou fechar a sala. Tá lá em cima. Quem não salvou, eu sei todo mundo que está aqui. Eu recebi os nomes lá e estou vendo aqui. Quiser comprar o livro, eu perdi o código. Me manda a mensagem que eu passo o código para usar lá no site. Tá bom, pessoal? Eu agradeço. O pessoal da Mubarak também vai ficar bem contente aí pela aula. Vocês foram excelentes. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço mesmo de coração. Até a próxima.